sociedades de economia mista. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, por exemplo, a CE. CE é de sociedade de economia mista. E sendo uma sociedade de economia mista, não sofre falência. Por que a sociedade de economia mista não sofre falência? Porque há um aporte de recursos do Estado. Tá? É uma união, né, uma amálgama, uma fusão entre atividade estatal e atividade privada. E por ser uma atividade estatal amalgamada, misturada, tá, e imiscuída com uma atividade privada, ela não sofre falência. Tá? E a empresa pública é a mesma lógica, ela não sofre falência porque é empresa pública. Ok? Bom, aí seguem outras sociedades empresárias que não sofrem falência. Instituição financeira pública ou privada. A banco privado não sofre falência. Cooperativa de crédito, consórcio, entidades de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, Unimed não sofre falência. Sociedade seguradora, sociedade de capitalização, tá? E ainda outras instituições que estão equiparadas a estas, tá? Também não vão sofrer falência. Então essa é a primeira linha, eu não aplico a legislação falimentar para estas hipóteses do artigo 2º. Por mais que no artigo 2º nós tenhamos sociedades empresárias, elas não vão sofrer o processo falimentar, elas não podem figurar como réis num processo falimentar. Ok? Além disso, nós temos outras situações, outras pessoas jurídicas que não sofrem falências e é importante a gente definir. Tá? Bom, sociedade simples. Então, superado esse ponto do artigo 2º, quem também não sofre falência? Sociedade simples, aquelas sociedades definidas com caráter intelectual, científico, artístico, tá? Definidos no Código Civil, lá no 966, parágrafo 1º, parágrafo único. Tá? Lá nós temos aqueles casos de sociedades, quem não é empresário. Então, sociedade simples não é empresário. Bom, tá difícil de saber quem é a sociedade simples. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados é sociedade simples por natureza, por força legal. Nenhuma sociedade de advogados com registro na OAB, e a sociedade de advogados ela é registrada na OAB, ela não é no registro civil das pessoas jurídicas, ela é na OAB. Nenhuma sociedade de advogados vai sofrer o processo falimentar. Ah, por quê? Porque advogado, enquanto advogado, não é empresário, ele é advogado. Tá? Não é uma atividade mercantil. Portanto, sociedades simples, sociedades de advogados, por exemplo, sociedades de psicólogos, que encaminham seus registros para o registro civil das pessoas jurídicas, tá? Ou seja, aquela sociedade de psicólogos que não encaminham seus atos constitutivos, o seu contrato social para a junta comercial, tá? E manda para o registro civil das pessoas jurídicas, ele não vai sofrer falência. Se uma sociedade de psicólogos manda o seu contrato social para a junta comercial, tá? Para o registro mercantil, aí ele sofre falência. Se ele manda para o registro civil das sociedades, registro civil das pessoas jurídicas, não sofre falência. Portanto, é importante verificar estas atividades mais intelectuais, qual é o cartório que está registrado. Se está registrado na junta comercial, registro público de empresas mercantis, sofre falência. Se está registrado no registro civil das pessoas jurídicas, não sofre falência. É muito importante saber fazer essa distinção. Tá? Por exemplo, sociedades de médicos. Médicos podem se unir em sociedade. Se eles encaminharem o seu contrato social, os seus atos constitutivos para a junta comercial, sofre falência. Se mandar para o registro civil das pessoas jurídicas, não sofre falência. Isto é importante, porque todas essas atividades intelectuais podem escolher o seu cartório. O advogado não. O advogado é só na OAB. Tá? Então não existe advogado enquanto advogado empresário. Não. Advogado é atividade eminentemente intelectual. Portanto, as sociedades simples não sofrem falência, não podem ser réis num processo falimentar. Ponto.
Outra situação, associações. Associações não podem sofrer falência. Por quê? Porque a associação é a união de pessoas para fins não econômicos, conforme está no Código Civil. Então, uma associação não sofre falência. A Senec é uma associação, não sofre falência. A Ubra, que passou por uma crise homérica, não sofreu falência. Por quê? Porque é uma associação. E aí o procedimento é diferente, pode passar por um processo de liquidação, pode passar até por alguns processos de intervenção, mas não sofre o processo falimentar. Ok? Associações não sofrem. Cooperativas. Cooperativas não sofrem falência. Cooperativas são sociedades simples também, por natureza, por disposição legal. Portanto, uma cooperativa não pode sofrer falência. Essas cooperativas que tem muito aí no Rio Grande do Sul, cooperativa de milho, cooperativa de arroz, isso não sofre falência. Se elas tiverem dívida, não pode ajuizar um processo falimentar contra elas. Ok? Então, advogados, sociedades simples, associações, cooperativas não sofrem falência. Outras também lá, que estão definidas lá no 44 como pessoas jurídicas, tá? Partidos políticos, evidentemente, não sofrerão falência. Tá? E ainda as situações do próprio artigo 2º não vão poder sofrer falência. Uma situação especial que a gente precisa salientar é o produtor rural. O produtor rural, pelo Código Civil, ele pode escolher. Portanto, a atividade rural, ela tem uma opção. Quem desempenha a atividade rural vai escolher se quer ter empresa ou quer ter sociedade simples. Tá? Eles também podem optar. Por que isso? Porque os produtores rurais, eles comumente, pegam contraem muitos empréstimos, financiamentos a juros subsidiados. Tá? Quando foi feito o Código Civil de 2002, entrou um grande embate se o produtor rural seria considerado empresário ou não seria empresário. Tá? Os juristas queriam equiparar o produtor rural ao empresário, portanto queriam transformar o produtor rural em empresário. A bancada ruralista advogou contra, dizendo o seguinte, que se o produtor rural for considerado empresário, é muito fácil ele sofrer falência. Porque imagina, ele vai lá no banco, pega um empréstimo, tá? Faz o seu plantio, plantou soja, o clima destruiu a plantação, ele já está com dívida. E aí já poderiam pedir a falência dele. E aí no fim, a bancada ruralista fez essa pressão e acabou conseguindo esta faculdade, esta opção para o produtor rural escolher se ele quer ser empresário ou ele não quer ser empresário. Se ele for empresário, ele pode sofrer falência. Se ele não for empresário, ele vai sofrer outros meios coercitivos para pagamento da dívida, mas não o processo falimentar, que é um processo mais rápido. Tá? Portanto, estas são as atividades e quem pode sofrer falência. Ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a responsabilidade dos empresários, porque é diferente. Tá? Se ocorre a falência de uma sociedade limitada, é diferente a responsabilidade de ocorrer a falência de um empresário individual, porque o empresário individual possui responsabilidade ilimitada e a sociedade limitada possui responsabilidade limitada. Então, vamos lá, acompanhe aí depois o nosso terceiro vídeo para a turma de estudo dirigido de falências e recuperação de empresa. Até mais.